Irmãos e irmãs caríssimos, nós hoje concluímos a Quaresma de São Miguel. Chegamos à festa, aquela Quaresma que foi instituída pelo nosso seráfico Pai São Francisco, que fazemos aqui no nosso santuário, do dia 15 de agosto até a festa de São Miguel. Foi nesta Quaresma, e nós celebramos isso no dia 17 de setembro, que o seráfico Pai São Francisco recebeu os estigmas, e que assim o Senhor realizava para ele o desejo que tinha o nosso Pai de sofrer no seu corpo as dores da paixão. Hoje, na liturgia, nós celebramos os três arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Esses arcanjos, eles estão presentes na Bíblia e também estão presentes no Alcorão. Miguel quer dizer quem como Deus, e ele está presente no livro de Daniel, no livro de Judite, no livro de Apocalipse. É o defensor dos amigos de Deus e protetor do povo de Israel. De fato, na ladainha de São Miguel, nós assim o invocamos, protetor do povo israelita. Gabriel, força de Deus, aquele que faz os grandes anúncios de nascimento, que é o mensageiro de Deus, que está presente no livro de Daniel, de Lucas, é o que anuncia o nascimento de João Batista, que anuncia o nascimento do próprio Jesus. Tobias quer dizer Deus cura, e Rafael quer dizer Deus cura, e está no livro de Tobias, que acompanha Tobias na longa viagem. Jesus faz referência aos anjos, e em cada missa nós nos unimos a eles, como na igreja total, a igreja peregrina, a igreja que está aqui na terra, a igreja padecente que está no purgatório e a igreja triunfante, os anjos e santos que nós, no santo, por exemplo, da missa, falamos que nós nos unimos a eles para cantar o louvor do nosso Deus. Hoje, na oração da missa, nós dizemos assim: ó Deus, que organizais de modo admirável o serviço dos anjos e dos homens. Fazeis sejamos protegidos na terra por aqueles que vos servem no céu. Os anjos são aqueles que estão servindo diante de Deus e que estão protegendo-nos nessa vida. Justamente é esta visão que Daniel tem hoje na primeira leitura. Ele vê diante do trono de Deus, diante do ancião, aqueles que o servem. Milhares de milhares e milhões de milhões assistiam ao trono. Eles são para o serviço de Deus, sobretudo o serviço de louvor. Por excelência estão diante de Deus para o serviço de louvor. A segunda leitura do livro do Apocalipse fala daquela batalha entre Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos. O dragão foi expulso e a antiga serpente, que é chamado Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Então ele foi expulso, já não estava mais diante do trono de Deus. E então tem um belíssimo hino que nós rezamos na liturgia das horas, no breviário, e que vai atribuir a Deus a glória por qual fato? Porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aqueles que os acusavam dia e noite diante do nosso Deus. Ora, tem um momento do Evangelho que se diz assim, Jesus fala: eu vi Satanás que caía sobre a terra. E isso então nos assusta, né? Mas Jesus está se referindo a um texto do Antigo Testamento, que também é a base desse hino do Apocalipse, que é: diante de Deus, depois que nós somos salvos por Cristo, nós não temos mais um acusador diante de Deus a nos acusar. O nome Satanás quer dizer isso, o acusador, o advogado de acusação. Então nós não temos mais quem esteja diante de Deus nos acusando. Celebrar os santos anjos hoje, nós celebramos uma realidade precisamente espiritual, que nos fala dessa aproximação dos mensageiros de Deus da nossa vida. Nós temos os anjos que nos acompanham na nossa história. E na palavra de Deus, seres humanos também são chamados de anjos. Moisés é chamado de anjo, João Batista também. Mas nós temos, além dessas pessoas que nos ajudam no nosso caminho, que são como anjos, nós temos aquelas criaturas que são totalmente espirituais, os anjos de Deus, que nos mostram uma dimensão
que nós não podemos esquecer no caminho de fé: a dimensão da espiritualidade. Os seres espirituais nos atestam que existe uma realidade que não é visível, mas que nós, pela dimensão da fé, somos chamados a crer. Hoje no Evangelho, nós temos aquele diálogo de Jesus com Natanael, que não é tanto aquilo que importa. Importa é a expressão final: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Os anjos de Deus subindo e descendo. Então Jesus, muitas vezes na palavra de Deus, faz alusão a essa realidade espiritual. O que nós sabemos sobre os anjos? Sobre os anjos nós sabemos que, diferentemente de Adão e Eva, quando pecaram, tiveram ainda a possibilidade de voltar à salvação. Deus promete um proto-evangelho. Os anjos não tiveram uma segunda chance. Por qual motivo? Nós, seres humanos, nós não vemos nesta terra claramente Deus tal qual Ele é, face a face. Então a nossa fé convive com a dúvida. Os anjos não. Eles já tinham a total visão, a total evidência daquilo que é Deus. Viu a Deus face a face. Então, quando tem a batalha nos céus entre Miguel e Lúcifer e os seus seguidores, então eles perdem totalmente a convivência com Deus, a salvação, então vão ao inferno porque eles não tinham como ter dúvida. Então essa é a primeira diferença. Mas quando nós falamos dos anjos, nós temos diversos nomes para eles, que são aquele em relação à maior proximidade de Deus. Então nós temos alguns prefácios que vão falar dos tronos, dominações, querubins, serafins, anjos, arcanjos, que são essas diferenças. Desses todos, muitos anjos que aparecem nas escrituras, de 3 nós sabemos os nomes, que são esses que aparecem na liturgia. Além disso, nós temos uma festa dos santos anjos da guarda, que são aqueles que cada um de nós tem, que nos asseguram uma aproximação para que nós possamos percorrer um caminho de salvação. Afirmar da realidade dos anjos é crer que a nossa vida de fé não termina somente nesse vale de lágrimas que nós vivemos, mas que tem uma realidade futura, uma realidade totalmente espiritual, que também nos desafia a termos um caminho de espiritualidade, a abandonarmos o pecado que é ligado à materialidade e voltarmos-nos para o Senhor. Para isso nos ajudam os anjos, mas que em vivendo nessa terra, já que o ser humano é único nessa sua composição, os anjos são somente espíritos sem um corpo. Os animais, que são praticamente cultuados hoje para muitas pessoas, substituir o ser humano, eles não têm a dimensão espiritual. Nós seres humanos temos o corpo, a alma, o corpo e o espírito. Então nós devemos não nos esquecer de cultivar o nosso espírito, e se cultiva o espírito através da espiritualidade. A mente se cultiva através de estudos, mas o espírito através da espiritualidade. Não esquecer essas dimensões. O ser humano é belo, é uma composição maravilhosa de Deus, e que muitas vezes nós fazemos um caminho de só cultivar o nosso corpo ou só cultivar a nossa inteligência. Então, no cultivo só do corpo, nós vemos pessoas que não sabem ler, não sabem refletir, não sabem ter um caminho de espiritualidade. No cultivo da inteligência, nós temos pessoas que não cuidam do corpo, que engordam, que não têm um caminho de espiritualidade. E no cultivo só da espiritualidade tem também o perigo do esquecer do próprio corpo, da própria saúde, e de esquecer também de empenhar-se na inteligência. Nós precisamos ter o homem total no seu complexo, que é corpo, mente, espírito. Só assim nós somos pessoas equilibradas. Então, mesmo a pessoa de oração, ela também precisa de cuidar da sua dimensão de inteligência, como também do cuidado do seu corpo. Meus irmãos, que São Francisco nos ensine na sua devoção para com os santos anjos um caminho de santidade que nós somos chamados a percorrer.
para todos uma boa festa dos santos arcanjos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.